Esse é mais um vídeo para você. Deixe o seu like, comente, inscreva, compartilhe no YouTube. Não deixe de divulgar esta palavra para todos vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe no YouTube com seu amigo, família. Uma palavra para todos vocês. Olá, a paz do Senhor. Eu me chamo Eronildo Nascimento. Estou aqui gravando mais um vídeo para você. E hoje nós vamos abordar a história falando sobre João. E o livro que nós vamos ler é também de João. João, o Evangelho. E o que nós vamos falar é de João, o Batista, que está lá no versículo de João, capítulo 1, e o versículo de número 15, que diz assim: João testificou dele e clamando, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, e que vem depois de mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e todos nós o recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandara de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Eu confesso, não neguei, confesso, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E eu disse: não, eu sou. Aí, és tu o profeta? E respondeu: não. E disseram-lhe: pois quem és, para que damos resposta àqueles que nos enviaram? Quem diz de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, e direitai os caminhos do Senhor, porque disse o profeta Isaías: e os que tenho sido enviado eram dos fariseus. Amém? O que eu quero dizer para você? Você já ouviu falar quem é João Batista? Você sabe quem é ele? Você sabe quem é seus pais? Eu vou lhe contar um pouco. Você vai encontrar isso em Lucas capítulo 1, lá no Evangelho de Lucas, ou São Lucas, alguns chamam, né? Lucas, o doutor, o médico, ele também escreveu no capítulo 1 e no versículo de número 5, que naquele tempo o seu pai, o sacerdote Zacarias, o nome do pai de João Batista era Zacarias, e a Bíblia diz que eles tiraram a sorte e caiu sobre Zacarias para ir entrar no templo. E a Bíblia afirma que quando ele chegou lá, havia um anjo, e agora lhe fez uma promessa que a sua esposa ficaria grávida. E então Zacarias, não acreditando muito no que o anjo falava, e ainda perguntou, e ainda disse a ele o nome, como seria do menino. E o nome do menino se chamaria João. Porém, por ele não acreditar, ele perdeu a fala e saiu de lá sem falar. E o nome da mãe a mãe, no caso a esposa de Zacarias, que é mãe de João,
e ele não acreditou porque ela era velha e ele avançado de idade, por isso ele não acreditou, né? E nós vemos que por causa disso ele ficou sem falar pela sua incredulidade, né? Ele era um sacerdote, servia na casa do Senhor, a sua esposa também. Veja que os dois trabalhavam sincronizados, estavam ali de alegria fazendo aquela obra. E nós vamos ver que a sua mãe, a mãe de João, se chamava Isabel. E nesse mesmo tempo também a sua prima, por nome Maria, estava também recebendo da parte do Espírito Santo a incumbência de ficar grávida do Espírito Santo. A Bíblia diz que Maria estava desposada com o seu marido por nome de José, e ali ela não tinha tido, não tinha coabitado, não tinham tido relações. Então eles só tinham um contrato e não tinha ainda ido ao encontro, né? Poder falar melhor. E então ali o Espírito Santo, o anjo Gabriel, agora utilizado o porta-voz de trazer a mensagem para Maria, e disse assim: Maria, és bem-aventurada entre as mulheres, eis que no teu ventre carregarás o Filho de Deus, e porás o nome dele de Jesus, que traduzido significa Emanuel, Deus conosco. Então veja que o anjo apareceu para Maria, só que Maria ficou alegre, e todos iriam saber que ela esperava no ventre o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, a sombra de Deus iria envolver e ela ficaria grávida. Então Deus vai confirmando o ministério de cada um. E quem era? Maria era prima de Isabel, e então também para o esposo de Maria, como era um homem que respeitava e não queria que Maria sofresse as consequências, tentou deixar ela em secreto. Mas a Bíblia diz que o anjo apareceu em sonho e disse que ele recebesse Maria, porque o que estava no ventre de Maria era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então o anjo confirma para José, José recebe sua esposa, e até então, quando ela estava esperando, eles não coabitaram, não tiveram um encontro, como nós sabemos. Veja que até o casamento ele é respeitado de ambas as partes quando Deus fala. Então vamos continuar e voltar para a história de ver de fato. Então você agora sabe que é a mãe de João, que é Isabel. Você agora sabe quem é o pai de João, que é Zacarias, né? E por que o nome dele João Batista? Era porque ele batiza, né? E ali ele teve o propósito de preparar o caminho do Senhor, porque estava escrito na profecia que ele iria vir e iria endireitar o caminho para o Senhor. E a Bíblia diz que agora ele começa a clamar e chamar o povo a arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. João Batista estava ali numa missão de trazer aqueles que não estavam longe, estavam afastados e precisavam voltar para o Senhor, precisavam se arrepender rapidamente, e ali era batizado. João tinha os seus discípulos e eles conheciam a palavra de Deus. E a Bíblia diz que até numa visita entre Maria com a sua prima Isabel, quando chegou lá,
diz a Bíblia que de longe Isabel sentiu a presença, testificando o que estava no ventre de Maria era o Salvador Jesus Cristo. Veja que maravilha! E a Bíblia diz que a barriga de Isabel se movimentou, a criança, quer dizer, que estava dentro do ventre, sabia com alegria, já saltando, porque o Espírito Santo de Deus faz que nós testificamos um para com o outro, como diz a palavra. Quando nós sabemos, quando nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, o Espírito testifica um com o outro, porque há um só Deus, há um só Espírito Santo de Deus, e é esse que testifica. Então, João estava chamando o povo para o arrependimento e batizando nas águas, um batismo para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados. E ele disse: produzimos fruto digno de arrependimento, porque os fariseus, que, como nós lemos no texto, foram indagar quem era João, acerca de quem era João, perguntou se ele era Elias, crendo na reencarnação. Mas João disse: não sou Elias, é por acaso um dos profetas. Mais uma vez, crendo na reencarnação. Em reencarnação não existe. Nós vamos ver isso mais lá na frente. E a Bíblia diz que, agora ele diz: olha, tem um que é antes de mim, que veio antes de mim, já existia. Ele está falando de Jesus lá no princípio, o Verbo que se fez carne. Porque aí ele diz: porque a Deus ninguém viu, mas o Filho, o primogênito, Jesus Cristo, esse vocês vão ver, ouvir, ou vão ver aqueles que estavam ali naquele tempo. Esse foi que desceu do céu. Quando nós... E esse irá batizar você com Espírito Santo e fogo. Louvado seja o nome do Senhor, mostrando o poder e a magnitude de quem é o Filho do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que agora, quando ele vem ao encontro de João, João agora começa a falar: olha, esse é aquele que eu falei que veio antes de mim. Olha, esse é aquele que vai tirar o pecado do mundo, mostrando quem era que ia salvar a população, que iria salvar o povo daquela época, porque nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como o Salvador. Porque se nós não reconhecemos Ele como Salvador de nossas almas, não vai, irmão, entrar, não vai chegar lá. Até a própria palavra diz: aquele que confessar diante do meu Filho, Jesus vai justificar. Mas porém aquele que negar diante do meu Filho e dos meus, lá também será negado. Veja como diz a palavra de Deus. Então você precisa aceitá-lo como único e suficiente Salvador, e Ele vai perdoar os seus pecados. É preciso você se arrepender. E a Bíblia diz que quando ele está sendo batizado, do alto se abre o céu e desce uma pomba, representando a presença do Espírito Santo e mostrando que o Filho de Deus não era daqui, mas era de lá, dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Será que o texto não está tão claro para você? Se você pegar lá no Evangelho de João e abrir lá e ler uma leitura, você orar, pedir a Deus: Deus, me ajude. Até numa leitura você vai compreender que Ele era o Filho de Deus, o primogênito, o que se fez carne. Está lá no Evangelho de João. Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo de número 21. João
Começa a testificar e falar. Então é fácil se compreender quem é Cristo. E esse estava falando, João, antes de ser preso, porque o ministério de Jesus, lá no capítulo 4, ele vai agora fazer a sua obra. Quando João foi preso, ele agora começa a chamar os primeiros discípulos e salvar. Chama Pedro e Tiago. Pedro e André, os seus primeiros discípulos. Aí depois vem João e Tiago. João e André, quer dizer. Então, esse é mais uma palavra e esse é Jesus. Será que não está claro para você que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar? Ele veio, cumpriu com a sua missão, fez aquilo que o seu Pai ordenou. E tudo que ele fez com a vontade de Deus, aquilo que Deus lhe pediu, e ele foi até o fim. E nós também temos que ir até o fim. Essa é mais uma palavra. E ela não terminou aqui. Ela vai continuar no próximo vídeo. E eu assim te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?